Já fizemos muita coisa. Uma intrusão, máscara de oxigênio na hora, põe o reservatório, coloca 15 litros, põe imediatamente, pega a veia, colhe o sangue. O que mais que a gente faz? Ele tem venoconstricção, então nós vamos baixar a pré-carga, sistema venoso. A pressão arterial dele está muito elevada? Tá. Precisamos reduzir a pressão arterial, reduzir a pós-carga. Está hipoxêmico, 79% de saturação, vamos ter que corrigir a hipoxemia. E nunca esquecer disso. A gente costuma esquecer. E o precipitante acaba sendo o suprassumo do seu diagnóstico e tratamento. Na hora que você diagnostica um precipitante, seja, a maioria das situações clínicas, é a pérola de ouro. Existe pérola de ouro? Não. Não sei. Porque, ao intervir no desencadeante, você consegue corrigir, muitas vezes, o processo de base. Então, esse precipitante a gente tem que sempre lembrar. Se é cocaína, é isquemia miocárdica, está com supra no eletro, está com uma creatina de 10, a gente tem que saber qual é o precipitante. Como é que a gente vai reduzir a pré-carga? A gente vai dar um venodilatador. Nesse tipo de paciente, é bem comum, o paciente vai entrando, você já coloca um ou dois de nitrato de isosorbida, isordil, sublingual. Essa é uma das poucas medicações sublinguais que a gente usa na emergência. Absorve rápido. O que o nitrato vai fazer? Ele vai lá no sistema venoso e vai causar venodilatação. O efeito é rápido, porque daqui que você pega um acesso venoso, a gente faz um ou dois isordil, pode repetir daqui a 3 minutos, pergunta se não toma medicamento de disfunção erétil. E não pergunta na frente de todo mundo. Eu iria dizer que não tomo. Ou alguém queria dizer, eu tomo todo dia aí. O homem é muito vaidoso, né? Ele toma, mas esconde. Então, pergunta, essas perguntas mais sensíveis, eu já vi na frente, assim, 50 macas. Você usa cocaína? Imagina se ele diz que sim. Se usar, o que acontece? Na hora que você dá o nitrato, ele potencializa demais o sildenafil ou tadalafila, e o paciente pode até chocar, então a gente tem que perguntar. E a gente tenta ligar o mais rápido possível uma droga intravenosa, que aí é titulável, e a droga que tem um perfil muito bom para um caso como o nosso é a nitroglicerina. A gente vai discutir no próximo slide. O nitroprusiato deve ser o mais potente vasodilatador arterial, como o Rodrigo Almos falou. O efeito previsível, aumentou o nitroprusiato, a pressão arterial cai, porque ele atua principalmente aqui, como eu coloquei em vermelho, na pós-carga. Ele baixa muito rapidamente a pressão arterial. Mas ele não é tão bom quanto a nitroglicerina no sistema venoso. Nitroglicerina, tridil, muito no sistema venoso, em doses mais altas no sistema arterial. Nitroprusiato de sódio reduz bastante a vasoconstricção arterial, não tanto a venosa. Vamos lá, então. E a furosemida? O que a furosemida faz? Ela é um diurético, atua no túbulo proximal, alça de Henle, e inibe a reabsorção de sódio. O paciente tem uma diurese. Então, a furosemida é um diurético, a gente usa por via intravenosa, a ampola vem de 20 miligramas, o comprimido é de 40, a gente tem que lembrar disso. Na hora que você infunde uma ampola de furosemida, o paciente tem uma discreta, moderada venodilatação. Então, a furosemida causa um pouco de venodilatação e reduz a pré-carga. E depois de 20, 30 minutos é que começa a ter o efeito diurético. Ou seja, se o paciente ficar como nós 30 minutos, naquela situação ele tem uma parada. Então, daqui que a furosemida comece a ter um efeito diurético, o paciente já saiu do edema agudo de pulmão. Quem trata aqui está acostumado. Só que, eu vou voltar nesse tema,
Só que esse tipo de paciente que chega com hipertensão acentuada, com edema pulmonar agudo cardiogênico, que tem 1, 2, 3, 6 horas de evolução, eles não têm hipervolemia. Às vezes eles estão até hipovolêmicos. Rodrigo Alves falou, sempre que a gente tem uma pressão arterial muito elevada, existe um efeito pressórico aumentando a filtração no rim. E a gente urina mais. Pressão arterial muito elevada tem um componente de aumento da diurese pelo nível pressórico. Por isso que às vezes eles podem estar até hipovolêmicos. E aí eu vou dar uma medicação que vai piorar a hipovolemia. O que acontece quando você piorar a hipovolemia? Ou ele está normovolêmico, porque na verdade ele só houve uma distribuição da volemia. Vocês se lembram que a gente até 30%, 40% da nossa volemia está ali guardadinha no sistema venoso? E é isso que acontece, de repente esse pouco que está guardado vai para a circulação central, mas na hora que eu tirar ele do edema agudo de pulmão, o que vai acontecer? Esse líquido volta. E o diurético ele pode piorar a vasoconstricção arterial pelo efeito diurético, aumentando ainda mais a liberação de vasoconstrictores arteriais, endotelina, angiotensina. Então, alguns autores, como aquele que eu falei para vocês, eles só usam a furosemida se você usar o nitrato, como a gente vai mostrar aqui agora, rapidamente, isso é o diferencial. Por que as pessoas dizem, mas eu trato o edema agudo de pulmão, se eu for depender da nitroglicerina, o paciente morre, porque ela não presta. Porque a gente acaba transportando das doses para isquemia, 10, 20 microgramas, para uma situação como essa. O que a gente faz, então? Vamos lá. Eu vou voltar aqui nesses aqui. Pega 100 miligramas, dilui para 250, 50 para 250, dá 50 miligramas, 1 miligrama igual a 5 ml, ou seja, 5 minutos, já estou terminando já. 10 microgramas por minuto, que é o que normalmente a gente usa no infarto, na isquemia sem hipertensão, a gente já usa de cara uma dose como essa. Isso todo mundo vai perguntar se está doido. Então a gente começa, nesse caso como o nosso, 15 ml hora, dá 100 microgramas por minuto. 3, 4 minutos depois, 200 microgramas, passa para 30. 3, 4 minutos depois, 400. Olha que louco. Eu já cheguei a usar já 600 microgramas. Um colega nosso chegou a usar 800 microgramas. Aí essa vasoconstricção venosa cai rapidamente e arterial, por consequência também. E o paciente sai do edema agudo. Qual é o outro diferencial que nós vamos discutir agora no finalzinho? Na hora que ele chegou, está crepitando até o ápice, colocar a máscara de ventilação não invasiva. Isso é uma mudança muito grande na prática das emergências para DPOC exacerbado e para edema pulmonar cardiogênico. Reduz em 50% a 60% a necessidade de intubação. Reduz em 1/3 a mortalidade. No DPOC ainda mais. Ou seja, é quase que um trombolítico para infarto. E a gente não tem ventilação não invasiva nas emergências. Estou falando de situações que reduzem a mortalidade, reduzem a intubação. Estou falando de vidas, de pessoas. E elas morrem porque não tem. E não é porque é caro. Quando você usa isso aqui, muda completamente a maneira como se aborda edema agudo de pulmão. Porque o paciente sai. Por que em muitos centros eles não usam a furosemida? Porque chegou, inicia rápido, 100, 200, 400, 600, 800. Então, ou seja, em 10, 12, 13 minutos você reduz isso rapidamente. E o diurético vai demorar 20, 30 minutos. Mas o diurético tem um efeito venodilatador. Mas para que eu vou usar se eu já estou usando uma droga específica para isso? Então, vou usar a furosemida só porque ela é venodilatadora? Não tem justificativa.
E daqui que ela faça o efeito diurético, o paciente já saiu do edema agudo. Ok? Se precisasse usar nitroglicerina, como o Rodrigo Alves falou, mesma coisa, coloca uma ampola em 250, acaba dando 1 ml a 200 microgramas, porque lá com o Tridio a gente coloca 100 miligramas, então dá 400. Aqui já é uma dose ajustada ao peso. A gente começa com 0,25, 0,5 microgramas quilo minuto. E fica fácil que na hora que você monta essa solução, 5 ml hora. 3, 4 minutos, 10 ml hora. 3, 4 minutos. Na maioria dos centros melhores, eles só usam o nitroprusiato se passar um catéter arterial para monitorizar PA. Acho que isso é exagero. A gente usa bastante o nitroprusiato. É péssima droga, a pior que tem na maioria das situações, mas é disponível. Não tem muito segredo, não. Fora eles, quando vão dar aula de nitroprusiato, parece o demônio. Eles não usam mais, então eles não têm mão, e aí você sai assustado. Mas para a gente usa bastante, infelizmente, se precisar usar. Então, da furosemida, só para reiterar isso, que a diurese vai demorar, o pico da diurese é em 1 a 2 horas. O pico. Então, pode piorar a liberação de vasoconstrictores. Em geral, na IC aguda da próxima aula, paciente que vem há dias piorando a falta de ar, com edema de inferiores, a furosemida, sim, é bastante útil nesse caso, porque ele acumulou líquido durante dias e dias. Mas, para o nosso caso, não. Outra coisa que a gente vai discutir na próxima aula, não precisa mais fazer 4, 5, 6 ampolas de furosemida. A gente vai discutir isso. Porque o que tem é uma redistribuição, que eu falei para vocês. Então, a resposta dele... Alguém fez comigo meu slide, né? Tudo bem. Ele colocou nenhum, então fica... Porque eles usam nitroglicerina do jeito que eu falei para vocês. E ligam a veinha na hora, e o paciente sai antes de precisar ter o efeito diurético. Então, para a gente lembrar em relação à furosemida, a ampola é de 20 miligramas, não usa furosemida, a gente faz 1 a 2 ampolas, basta isso. Daqui a 30 minutos, 1 hora, a gente pode repetir. O nosso paciente, muitas vezes, por exemplo, no nosso caso, a gente usou, porque demora. Aqui que... Cadê a veinha? Assim, era para estar pronta, mas nunca está pronta. A gente acaba dando furosemida. Beleza? Esqueci de falar da morfina. Acho que não vai dar tempo, né? Vai dar tempo? Você deixa, né? 5 minutos. E a morfina? A morfina, ela é uma droga opioide. A gente usa muito para dor oncológica. Mas muito. E é uma droga boa. Mas para edema agudo de pulmão e para infarto, cada vez menos a gente usa. A gente tem que tirar da cabeça a morfina para infarto. A gente tem que tirar da cabeça a morfina para edema agudo de pulmão. Por quê? Porque é um analgésico opioide. Ele vai aliviar um pouco a falta de ar. Causa um pouquinho de venodilatação. E daí? Eu já estou dando uma droga que causa venodilatação. Qual é o melhor remédio para a ansiedade? Fala, Rafael. 5 minutos? Beleza. Qual o melhor remédio para um paciente que está com muita falta de ar hipoxêmico? Oxigênio. Aí, quando foram revisar a literatura, eu falei assim, pô, mas por que você usa morfina para infarto, usa morfina para edema agudo de pulmão? Não tem estudo. Não tem estudo dizendo que a morfina reduz morbidade, reduz complicações, reduz mortalidade no infarto. Não tem. Nem no edema agudo. E por que a gente usa? É uma prática que vem se arraigando desde a década de 60, 70. Quando foram pensar por isso, falaram, mas não tem evidência. Pode ser perigoso? Pode. E aí eles começaram a ver, esse UADE é um dos maiores estudos que já existiu sobre insuficiência cardíaca. É um grupo muito grande. Eles viram o seguinte, nesse banco de dados, dos pacientes com insuficiência cardíaca, aguda ou descompensada, 20 mil pacientes usaram morfina e 126 mil não tinham usado morfina. Quando eles foram olhar, os pacientes que usaram morfina tiveram uma mortalidade de 13% e os que não usaram, 2,4%. Quem usou morfina morreu mais. Só que
Você tem que fazer análises multivariadas. Mas será que usou morfina porque ele não estava mais grave? Será que não usou morfina, sei lá, porque ele não respondeu às medidas iniciais eu tive que usar? Então, se faz análises estatísticas sofisticadas chamadas multivariadas. E quando você faz chamada ajustada, ó, não ajustada, aumentou em 6 vezes a mortalidade. Ajustada, aumentou em 5,27. Por que isso aqui estudo é ruim? Que é banco de dados. Raramente a gente tem que mudar nossas condutas baseadas em banco de dados. Tem que ser estudo prospectivo, randomizado, multicêntrico. Todo mundo acha chato, mas é fundamental. Outro banco de dados grande que eles olharam foram 26 departamentos de emergências da Inglaterra. E eles viram que quem usava morfina demorava mais tempo a melhorar da acidose respiratória causada pelo edema agudo de pulmão do que quem não tinha usado morfina. Então, o uso de morfina, os pacientes demoraram mais a recuperar da insuficiência respiratória aguda. Esse outro aqui, que saiu agora em 2011, eles foram ver os preditores de mortalidade para a insuficiência cardíaca aguda, e aqui eles encontraram que pacientes que usam morfina tiveram 2 vezes mais chance de morrer. Ok? Desse estudo que eu falei para vocês, que foram 4.102 pacientes, eles colocam que o risco ajustado foi de 2. E ele coloca que não é que morfina não pode ser usada, mas use em algumas situações, não como rotina. Não é que ela está contraindicada, mas não precisa usar em todo mundo. Quando você olha